como é que eu encontro mudanças? Eu tenho que, de alguma forma, alterar o meu nível de conhecimento que eu tenho sobre aquilo que eu faço. Porque se o meu nível de conhecimento da equipe continuar o mesmo, é pouco provável que eu encontre ideias diferentes de fazer o que precisa ser feito. Então eu tenho que adquirir conhecimento. E quando a gente fala de aquisição de conhecimento, tem um processo de aprendizagem envolvido, e isso é crítico. Um processo muito comum de aprendizado que a gente usa é o famoso tentativa e erro. Eu vou tentando, e eventualmente eu consigo o resultado. Quando eu consigo, eu não sei exatamente porque eu consegui, porque eu fui tentando, mas sem um método estruturado. Então, esse é um problema de ineficiência na aquisição de conhecimento. Porém, desde o século XV, XIV, iniciou-se o desenvolvimento de um método de aprendizagem, que é o método científico, utilizado em larga escala para a gente ter essa quantidade de conhecimento que a gente tem até hoje. Muito bem, se a gente pretende obter melhoria na organização, ou seja, impactar algum indicador, já vimos antes que sem mudança não tem melhoria, então é preciso fazer mudança. Mas para fazer mudança, eu preciso identificar essas mudanças e para isso eu preciso alterar o nível de conhecimento, a quantidade de conhecimento que eu tenho a respeito do que eu faço, ou do que a equipe faz. E quando a gente fala de aquisição de conhecimento, entra em ação uma questão chave que é como que eu aprendo? Como é que a gente aprende? Uma questão bastante, talvez, filosófica, que daria para a gente conversar assim horas sobre isso. Mas um método de aprendizagem que é muito utilizado é o famoso tentativa e erro. As pessoas precisam atingir um objetivo e vão tentando, eventualmente conseguem. A dificuldade com esse método é que muitas vezes a gente consegue o resultado, mas não sabe como é que conseguiu. E se o problema voltar a acontecer, eu tenho que tentar novamente e corrigir. Isso acontecia muito comigo no passado, na época em que, nos primórdios da computação, de rede, etc., que você tinha que ajustar o seu equipamento em casa de rede e às vezes ele parava de funcionar e você não sabia por quê e ficava tentando, mexe aqui, mexe ali, configura, e de repente voltava a funcionar. E aí as pessoas perguntavam, mas o que você fez? Eu falava, não sei, eu fiquei mexendo e em algum momento voltou. E se der problema de novo? Eu vou começar a fazer tudo exatamente do mesmo jeito. Mexer e ver se eu consigo, porque eu não tinha um conhecimento adquirido sobre aquilo. Então essa questão de aprendizagem é uma questão antiga, né? Pelo menos a gente pode pensar assim, na estruturação, pelo menos de um método, já no século XV ou XVI, método científico, que é um método que possibilitou um avanço tremendo no conhecimento da humanidade. O problema do método científico é que ele estava restrito ou ficava disponível apenas para a academia, né, para as pesquisas, etc. E uma percepção da importância do método científico e da possibilidade de utilizá-lo no dia a dia, isso foi feito já na década de 20 ou 30 pelo Shillhart novamente. Né? Shillhart percebeu que existia um método de aprendizagem estruturado, que é o método científico, que poderia ser aplicado no dia a dia das organizações para aprender sobre os processos de trabalho e, eventualmente, melhorar os processos de trabalho. Então, essa é basicamente a questão. E o método científico, de uma maneira bastante simples, é observar alguma coisa que acontece ao nosso redor. A gente observa um evento que eventualmente chama a atenção da gente e automaticamente a gente tem uma explicação. Isso aconteceu por isso. Isso a gente faz de uma maneira absolutamente natural no dia a dia. Todo mundo tem explicação para tudo que acontece com ele que chama a atenção. Porém, as explicações que a gente dá podem ou não estar corretas. Como é que a gente sabe se está correto ou não? A gente tem que testar. E ao fazer o teste, a gente tem duas possibilidades como resultado. Ou a gente desconfirma a nossa teoria, ou seja, prova que ela é falsa, ou a gente tem evidência de que ela funciona naquelas condições, pelo menos. Então, a etapa de testar
as nossas teorias é o elemento-chave do processo de aprendizagem via método científico. E quando a gente testa, tem um movimento importante. Se eu tenho uma explicação para alguma coisa, eu posso predizer eventos futuros baseados naquela explicação. E essa predição e a comparação com o resultado do teste, esse é o momento mágico da aprendizagem. Eu achava que ia acontecer isso se eu fizesse tal e tal coisa. Eu testei e aconteceu ou não aquilo que eu previ. E essa comparação é que produz o aprendizado.